18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Hora 6:02. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Eu e ela hoje em Carime Leão. Tudo bem? Carlão, tudo bem? Boa noite pra você e boa noite também pra você que nos faz companhia aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Empresas médicas aceitam nova data do governo do Amazonas para receber os pagamentos que estão atrasados. O governo do Amazonas deve pagamentos nos anos de 2022 e até 2021. Brasil denunciou Israel na Corte Internacional de Haia. Parlamentares da oposição e até da base do governo apresentam um pedido coletivo de impeachment do presidente Lula. Hora 6:03, você no melhor mix do Brasil, mais uma vez, boa noite para você que está na sintonia certa. Esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, você confere a partir de agora aqui no melhor mix do Brasil. No ar, mais uma edição do 18 horas. Mix. Olha, o governo do estado e as empresas médicas chegaram a um novo acordo para pagamento de dívidas em atraso. Os débitos referentes a novembro e dezembro de 2023 serão pagos a partir de março em 7 parcelas mensais. Ou seja, né, Carlão, o que aconteceu? O governo do Amazonas deu calote nos médicos mais uma vez. Depois de renegociar a dívida, não cumpriu com o combinado e não pagou o dinheiro que está devendo para os profissionais da saúde e agora jura que vai pagar. Vamos ver, né? Esse dinheiro, Carlão, só para deixar claro, tá? É o salário dos profissionais. Só que aí tem dívidas de 2021, 2022. Faz ideia? Bom, segundo o governo, esses atrasos vão ser pagos também a partir de março em 5 parcelas. E o valor total aí dessa dívida do governo do Amazonas para com as empresas médicas não foi divulgado. Karine, mas os representantes das empresas médicas aceitaram o acordo proposto pelo governador Wilson Lima. E nós vamos aí com a repórter Odineia Araújo, que tem mais detalhes da reunião em que foi firmado esse acordo. Vamos conferir, Odineia Araújo. Acordo do governo do Amazonas com as empresas médicas que prestam serviços nas unidades de saúde do estado e que estão com pagamentos atrasados há meses veio de uma reunião realizada nesta segunda-feira. Na nova rodada de negociações de pagamentos, foram definidos os repasses referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023. Ficou acordado que os pagamentos dos 2 últimos meses do ano passado serão efetuados a partir do mês de março em 7 parcelas. Já o pagamento do mês corrente será realizado entre os dias 21 e 25 do mês seguinte. A proposta foi aceita pelas empresas. Para Francisco Santos, da Cooperativa de Neonatologia, a proposta aceita pela categoria não é o que eles queriam, mas pelo menos dá tranquilidade e segurança aos médicos. A gente entende a situação do estado, mas o governador entendeu a nossa situação também. Eu acho que você conseguir trabalhar, tendo a calma que vai receber no mês seguinte, isso é importante. Então, acho que a gente conseguiu o que a gente queria, o que é possível, e a gente continua trabalhando com tranquilidade e segurança para poder prestar um melhor atendimento para a população. A representante da Clínica Neurocirúrgica do Amazonas, Cecília Grangeiro, espera que as pendências sejam sanadas o mais rápido possível. Tivemos uma reunião hoje muito tranquila com o governador, com o nosso secretário de saúde também. Chegamos a um acordo e esperamos que tudo seja sanado e que as pendências sejam resolvidas o mais breve possível. Representantes de pelo menos 20 empresas participaram da negociação. Também ficou definido que os débitos do governo com as empresas médicas relativos aos anos de 2021 e 2022 serão pagos em 5 parcelas mensais, também a partir de março desse ano. A falta de pagamento às empresas médicas gerou insegurança aos trabalhadores da saúde e redução no atendimento em algumas unidades. No último dia 13 de fevereiro, por exemplo, um comunicado na Fundação Secom denunciou que o governo do estado não pagou parte das faturas atrasadas, como havia sido acordado em dezembro do ano passado, e por isso os atendimentos médicos seriam reduzidos. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h07, você no melhor mix do Brasil. Pois é, né, Carlão? A gente aí acompanhando a reportagem da Odineia, a questão agora é saber se o governo desta vez vai
vai cumprir, porque nunca cumpre o que é acordado. Bom, gente, já atrasou o pagamento dos médicos, 15 empresas médicas. O que mais a gente pode esperar? Acordaram e não pagaram. Então, quer dizer, é um duplo. Então, vamos lá. Bom, além de acertar as contas com esses profissionais, é preciso, Karime e ouvintes, que o governo, é claro, melhore as condições de trabalho, porque falta de tudo nas unidades de saúde já constatado. Falta medicamentos, equipamentos para exames, falta, inclusive, papel higiênico nos banheiros, Karime. Gente, é absurdo, né? A saúde precisa de uma reformulação total para que o cidadão tenha aí um serviço digno, de qualidade, que merece. A gestão atual é um desastre. Aí eles chegam e falam pra gente que gastaram 5 bilhões de reais na saúde pública só no ano passado. Você acredita? Sinceramente, você que precisa da saúde pública aqui no estado do Amazonas, você acredita nisso? Tá aí, o Carlão falou. A gente sabe que falta até papel higiênico nas unidades. Bom, o que a gente sabe é que nada melhora, né? Essa gestão conseguiu acabar, inclusive piorar. Ele acabou com 2 referências da saúde do estado do Amazonas. O Hospital Francisca Mendes, que era referência no norte em cirurgias cardíacas e que hoje mal consegue fazer um exame simples, como um cateterismo. E o Hospital Tropical, referência internacional de doenças tropicais, não é mais. E hoje está sucateado, completamente abandonado, só funciona pela garra e o compromisso dos médicos que trabalham por amor à profissão. Gente, não tem, lá é que não tem nem papel higiênico, gente. É um absurdo, é muita denúncia de desvio e corrupção. Ao mesmo tempo que a gente recebe as denúncias de falta de estrutura nos hospitais, a gente recebe denúncias de corrupção também. Então é preciso o quê? Uma intervenção séria para fazer o sistema funcionar de forma eficiente. Legal, 6:09, você no melhor Mix do Brasil no ar. 18 horas. Olha só, em apenas 2 meses, de 10 de dezembro de 2023 e 10 de fevereiro de 2024, o Amazonas registrou 2.751 casos de Covid-19 e 142 hospitalizações de pacientes com a doença. É o que revela aí o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Karine. Então, Carlão, esse número de hospitalizações representa 5,1% do total de casos confirmados nesse período. E entre os hospitalizados, 70% apresentaram pelo menos um fator de risco, como hipertensão, diabetes, cardiopatias, doenças hematológicas e imunodepressão. Bom, o repórter André Meirelles, ele está aqui ao vivo com a gente, tem mais informações a respeito desse número de casos, desse aumento no número de casos de Covid. Boa noite, André. Então, nesse período aí foram registradas, inclusive, 4 mortes por complicação da Covid, não é isso? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha o recente boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado aí pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. Exatamente isso, Karime, mostra que nesse período, né, de dezembro do ano passado, agora em dezembro do ano passado até começo de fevereiro deste ano, foram registrados aí 4 mortes confirmadas por coronavírus. Foram 3 em Manaus e 1 no município de Ipixuna. Segundo o responsável pela vigilância epidemiológica da FVS aqui do estado do Amazonas, o Alexandro Melo, as mortes foram confirmadas de pacientes que não tinham um esquema vacinal completo, né? Estavam desatualizados. Vamos conferir. No ano de 2024, nós tivemos o registro de 4 óbitos de Covid, sendo 2 masculinos e 2 femininos, né? A faixa etária predominante acima de 70 anos, ou seja, idosos, né? Mas também nós tivemos um óbito de uma paciente de sexo feminino de 47 anos, residente no município de Ipixuna. Essa paciente, embora tenha 47 anos, ela tinha algumas complicações, ela era portadora de CA e do vírus da hepatite C. Uma coisa que a gente pode afirmar em relação aos óbitos é que todos eles tinham doses de vacina, porém eles se encontravam sem a dose de reforço, ou seja, a dose de reforço estava pendente, né? E esses pacientes, com exceção de um desses pacientes, todos apresentavam comorbidades, né? Que variam aí desde doença renal, diabetes, né? E no caso dessa paciente, portadora de CA. 18 horas.
Muito bem, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do Alexandro Melo, né, o diretor de Vigilância Epidemiológica aqui da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, né, detalhando aí sobre essas 4 mortes que aconteceram, né, de dezembro do ano passado, agora para esse ano de 2024, que foram confirmadas aí devido à Covid-19, né, e desde 13 de março de 2020 até 10 de fevereiro de 2024, o Amazonas registrou 641.306 casos, aliás, de Covid-19, sendo aí que desses casos, né, ou seja, pessoas que foram diagnosticadas, são 2.617 somente esse ano de 2024. Já em relação à distribuição de casos por faixa etária nos últimos 2 meses, a maioria dos casos aconteceu em adultos, já a partir de 20 anos até os 59 anos de idade, né, com 72% dos casos, e isso seguido de pessoas idosas com 60 anos ou mais, que ficou com 17%, ou seja, nesse relatório aí mostra que a Covid-19 atingiu mais as pessoas, 72% das pessoas que têm entre 20 e 59 anos e apenas 17% que está atingindo aí pessoas com 60 anos ou mais, né? E houve aí essas 4 mortes, como foi dito aqui pela FVS, mas o que chama a atenção é que foram de pessoas que não completaram o esquema vacinal com pelo menos 2 doses, né? Ou aquela dose bivalente, né? E de acordo com o Ministério da Saúde, a melhor forma de prevenção é sim a vacinação, né? E para quem ainda não completou o esquema vacinal ou não tomou nenhuma dose, pode sim procurar um dos pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, isso aqui para Manaus, né? A vacinação é para todas as pessoas já a partir de 6 meses de idade e conforme doses e intervalos que são preconizados pelo Ministério da Saúde, né? E para receber a vacina é necessário apresentar o documento oficial de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. E a população pode consultar aí os prazos e também as doses que precisam receber. É só consultar aí a plataforma Imuniza Manaus, que é esse endereço aqui, você pode anotar, você pode acessar inclusive agora, imuniza.manaus.am.gov.br, imuniza.manaus.am.gov.br. O que você pode fazer lá? Você pode digitar o número do seu CPF e lá vai estar quantas doses você já tomou, quais as doses que faltam, ou se você ainda não tomou nenhuma dose, né? Então é importante fazer essa consulta, porque de acordo com o Ministério da Saúde, só mesmo estando imunizado, a vacinação, as 2 doses, estando com dose de reforço para evitar esse tipo de situação, como aconteceu com essas 4 vítimas de Covid-19, né? Há alguns anos, né, a gente não tinha visto casos de morte aqui no estado, mas está voltando aí, está voltando a aumentar o número de casos e também já aumentou aí o número de mortes, né, em relação também ao ano passado. Isso no comecinho do ano já está tendo essas mortes, né? Então, como diz o Ministério da Saúde, o importante mesmo é procurar se imunizar, se vacinar para evitar o pior. Atualizar, exatamente, André Meirelles. Inclusive, hoje, o Tribunal de Contas do Amazonas publicou um alerta direcionado para o governador do Amazonas, Wilson Lima, ao secretário de Estado da Saúde, Anwar Samad, aos prefeitos e aos gestores das unidades de saúde aqui da capital e do sobre o que, né? Quanto às ações preventivas em relação ao aumento exponencial, exatamente essa palavra, de casos de Covid-19. Esse exponencial alerta é bastante. Exatamente, muito, né? Esse aumento é um absurdo. E o alerta é assinado pela presidente do órgão, Yara Lins Rodrigues dos Santos. E ela, inclusive, ali tá também uma ressalva. A reserva da unidade de terapia intensiva, UTI, do 5º andar do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, somente para pacientes que precisam de tratamento intensivo e diagnóstico de Covid, ou seja, né? Vamos atualizar a nossa vacinação. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Olha, a situação da Covid-19, esse é o quadro, né? Comentamos aí, realmente não está fácil, está realmente sério. Mas também nós temos uma outra situação séria, Karime Leão, que é a dengue. Verdade. Que é no Amazonas é o 9º estado com maior incidência de casos de dengue no Brasil. 9º.
Então, realmente é preocupante. De acordo com dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Exato, Carlão. Aqui no Amazonas, o número de casos prováveis é de 5.803 e a incidência é de 147,2 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em Manaus, aqui na capital, foram registrados no período de 11 a 17 de fevereiro 12 novos casos de dengue que foram confirmados por exames laboratoriais e também exames clínicos. Foram notificados ainda 395 casos suspeitos no período. Atualmente, são 2.577 casos em investigação e 2 mortes suspeitas de dengue. E na semana passada, o estado recebeu 78.760 doses da vacina contra a dengue, enviadas pelo Ministério da Saúde como estratégia complementar para o enfrentamento à dengue. Bom, a vacina vai ser destinada a 12 municípios aqui do estado do Amazonas. E as cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Iranduba, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro já retiraram as doses para começar a vacinação. Olha, Karime, atenção aí, ouvintes, aqui em Manaus, a vacinação começa nesta quinta-feira em mais de 170 salas de vacina espalhadas aí em todas as zonas da cidade, em quinta-feira depois de amanhã. Inicialmente, o público-alvo são as crianças de 10 a 11 anos de idade. Vamos saber, inclusive, mais detalhes, que é importante, na reportagem de Odineia Araújo. A vacinação contra a dengue a partir dessa quinta-feira vai ser feita em 171 salas de imunização gerenciadas pela Censa, a Secretaria Municipal de Saúde. A estratégia de imunização complementa as ações de prevenção e controle das arboviroses. Como a produção de doses da vacina contra a dengue ainda é pouca, somente 12 municípios do Amazonas receberam as doses do Ministério da Saúde, entre eles Manaus. De acordo com o subsecretário de Gestão da Saúde da Censa, Djalma Coelho, Manaus recebeu 65 mil doses. Por isso, só vai dar para vacinar crianças de 10 e 11 anos. As doses recebidas, em torno de 65 mil doses, não contemplam todo o público que estipulado pela nota técnica do Ministério, que é de 10 a 14 anos. Neste momento, nós vamos vacinar de 10 a 11 anos. A vacinação ela vai ser descentralizada, ou seja, igual como qualquer uma outra vacina do calendário nacional. As 171 salas de vacinas existentes em várias UBSs vão estar abertas e recebendo doses para vacinar o público naquele território. Neste momento, todas as escolas que são meio que vinculadas a uma unidade de saúde através do programa Saúde da Escola, a diretoria ou a gestão desta unidade já está trabalhando esse contato com o PSE para vacinar nas escolas esses públicos de 10 a 11 anos nesse primeiro momento. Para receber a vacina, a criança deve estar acompanhada dos pais. É preciso também levar documento oficial de identificação, cartão nacional de saúde ou CPF e o cartão de vacina. As vacinas demoram uma média de 15 dias para estimular a produção de anticorpos nas pessoas. O subsecretário de Gestão da Saúde da Censa, Djalma Coelho, explica que a vacina não previne a dengue, mas evita a forma grave da doença. Apesar dela não prevenir, ou seja, deixar claro que as pessoas elas podem ser vacinadas e possivelmente ter o diagnóstico confirmado de dengue, mas essa vacina ela tem uma eficiência, uma eficácia muito grande em relação a evitar o óbito e evitar as fases graves da dengue, que é a dengue hemorrágica e que é o choque por dengue, né? Que é aquele choque hipovolêmico de uma vasodilatação, um processo inflamatório exacerbado que a dengue pode provocar. E às vezes os dois juntos, por exemplo, um choque associado a hemorragias. Então essa vacina ela vai prevenir muito isso. As vacinas também vão evitar a hospitalização, mas para isso precisam ser aplicadas em 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Quem tomou outras vacinas recentemente, como para a febre amarela, tríplice viral e varicela, só pode tomar a vacina da dengue após 30 dias. A vacina contra a dengue, distribuída gratuitamente pelo SUS, também está autorizada para venda nas clínicas particulares. Os casos de dengue têm explodido em todo o país. Em Manaus, até o último dia 10 desse mês, foram confirmados
confirmados 923 casos de arboviroses transmitidas por mosquitos da espécie Aedes aegypti. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 22 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Olha, o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que sua equipe está finalizando portaria que vai extinguir todas as execuções fiscais de até R$10 mil que estejam paradas há mais de um ano sem indicação de bens para penhora, Karine. Então, Carlão, isso aí só foi possível, só vai ser possível depois do acordo firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Advocacia-Geral da União com o Supremo Tribunal de Justiça. Olha, a portaria deve extinguir um conjunto muito grande de execuções fiscais que já deveriam, inclusive, estar extintas e por deficiência de sistema de comunicação ainda haviam, não haviam sido extintas. Estão lá ainda. 6h23. Mix. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã parecido com hoje, tá? Sol com algumas nuvens e não chove. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. E a umidade relativa do ar vai ficar entre 45% e 86%. Mix. Seguinte, um grupo de parlamentares da oposição e até de partidos da base do governo apresentou hoje um pedido coletivo de impeachment do presidente Lula pela fala desastrosas, comparando a reação de Israel contra o grupo terrorista Hamas ao Holocausto na Segunda Guerra. Bom, para falar mais sobre essa polêmica, vamos chamar agora o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos, Cadu, que entra hoje por telefone. Boa noite, Cadu. Vamos dar sequência ao assunto que a gente falou aqui ontem, nós comentamos bastante a respeito disso. Bom, para que esse pedido de impeachment seja aprovado, é preciso aí quantas assinaturas de deputados, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvinte do programa de agora. Karine, você está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo, estamos te ouvindo bem. Salão verde no meio da muvuca, viu? Se ocorrer alguma falha, porque eu estou aqui. Mas deixa eu explicar uma coisa para você, minha querida. A questão do impeachment, ele não necessita de coleta de assinaturas. Certo. Na verdade, basta que um parlamentar ou uma entidade, qualquer instituição, ela possa entrar com esse pedido de impeachment, aí cabe ao presidente da Câmara acolher ou não. O que está acontecendo aqui? Um parlamentar, no caso a Carla Zambelli, ela apresentou esse pedido de impeachment e junto em anexo vem as assinaturas de subscrição, né? Um apoiamento que não necessita, mas na verdade é um apoio político a esse movimento, né? A esse pedido de impeachment que está acontecendo. Agora há pouco, Karine, aconteceu a coletiva de imprensa no Salão Verde para falar sobre o pedido de impeachment que foi apresentado contra o presidente Lula por causa daquela questão, né, da fala do presidente sobre comparando, né, a reação de Israel contra o grupo terrorista Hamas ao Holocausto, né, da Alemanha nazista. Então, os parlamentares da direita conservadora, eles entendem que o presidente Lula teria cometido crime de responsabilidade. Por essa razão, estão entrando com o pedido de impeachment que vai ser apresentado amanhã, Karine, na quarta-feira. Por quê? Até agora, foram 121 parlamentares que assinaram, que subscreveram, deram esse apoio político ao pedido feito por Carla Zambelli. Eles estão querendo que chegue a 124 assinaturas. Por quê? Na época em que Dilma houve aquele pedido de impeachment contra ela, e os parlamentares também, na época, eles entraram com pedido de impeachment e 124 parlamentares subscreveram, né? Só que esse pedido não passou. O que passou foi aquele da época da Janaína Pascoal, do Miguel Reale Júnior, de outras entidades. É outro pedido de impeachment. Esse dos parlamentares chegou a 124. A Carla Zambelli, ela quer apresentar amanhã um pedido de impeachment passando de 124.
uma questão política, né? Um movimento político, para dizer que esse movimento agora teve mais adesão em relação ao em 2016, quando Dilma Rousseff foi alvo desse impeachment. Então, aconteceu esse movimento aqui no Salão Verde, muita muvuca, muita gritaria, muitas falas ácidas, né, muitas críticas ao governo, e o deputado Capitão Alberto Neto estava presente nessa coletiva de imprensa. Então, consegui falar com ele no meio dessa loucura. Vamos ouvir o que disse o deputado Capitão Alberto Neto, explicando por que ele apoiou o pedido de impeachment contra o presidente Lula. Vamos ouvir. O assunto do dia hoje é o pedido de impeachment do atual presidente, que cometeu um crime de responsabilidade lá previsto no artigo 5º da Lei de Responsabilidade, no item 3, quando faz um ato de hostilidade a uma nação estrangeira amiga. Lula se torna pessoa não grata no Estado de Israel. Ao comparar a defesa de Israel a um grupo terrorista Hamas, que invadiu o seu país, que matou civis, incinerou crianças, e Lula compara essa defesa o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram cruelmente assassinados. Nunca uma fala dessa foi tão comentada no mundo de maneira negativa, envergonhando a população brasileira, que tem um carinho enorme com o povo de Israel, que tem a maior peregrinação de uma nação estrangeira em Israel é o Brasil, e isso tudo, além de nos envergonhar, coloca o nosso país numa situação vexatória e em risco ao se intrometer numa guerra tão séria como essa. Por isso, o pedido de impeachment é um pedido legítimo e precisa ser apreciado pelo Congresso Nacional. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Alberto Neto explicando por que ele assinou esse pedido de impeachment do presidente Lula, né, Cadu? Falas bem sensatas, inclusive. Exatamente. Sabe, à medida que a gente vai conversando com as pessoas, a gente tem o nosso trabalho aqui de conversar com quem é da direita conservadora, com quem é do centro, quem faz parte da base do governo, e a gente vai ouvindo argumentos, né? À medida que o tempo vai passando, as opiniões vão se amadurecendo, a gente vai pegando os lados, e aí o governo vai tentando argumentar, né? Tentando colocar os pontos quentes, fazer justificativas sobre a fala do presidente Lula. Estão dizendo que não foi bem dessa maneira, né? Que o presidente Lula não quis dizer aquilo. Tem um certo argumento, Karina, uma certa razão, porque ele quis comparar a forma de ataque, a reação desproporcional de Israel contra a Palestina em ataque ao Hamas. Ele não quis comparar, ele quis dizer, olha, eu nunca vi um ataque dessa forma, somente ao Holocausto. É uma coisa que não dá muito para entender, Karine, assim, você tem que entrar muito na mente de quem está argumentando para você tentar entender a justificativa. Não é claro. Eu acho que o Lula está tentando fazer uma relativização, uma comparação inoportuna ainda, sabe? Fica muito difícil para ele explicar o que ainda é inexplicável. Eu acho que ainda cabe a retratação, mas ele ainda não vai fazer, então ele vai arcar por enquanto com as consequências. Mas o que está acontecendo aqui no Congresso? Esse movimento muito forte de pedido de impeachment, ele está começando agora, mas ele deve se arrefecer, ele deve esfriar agora ao longo dessa semana, viu, Karine? Ele não deve avançar muito, porque o Arthur Lira já disse nos bastidores que ele não vai levar à frente esse movimento. Porém, a gente já falou aqui, Karine, que esse momento que está acontecendo é uma oportunidade para o Arthur Lira para renegociar algumas coisas com o governo. Então, ele não vai dar ouvidos a colher pedido de impeachment, ele não vai dar valor a essa pauta, mas ele também vai usar essa pauta para fazer novas negociações. Então, a bancada da extrema-direita está indignada, mas, porém, ela deve fazer novos movimentos para tentar manter essa pauta quente essa semana, o que vai ser de bobo ele não tem nada, né, Cadu? Você até adiantou, né, essa hipótese ontem aqui com a gente. Exatamente. Curso normal, né, do processo político. Exatamente.
Mas é aqui, no bastidor está acontecendo muita conversa, muita gente conversando, o pessoal da esquerda está conversando com as lideranças da direita, então está tendo muita conversa de bastidor, muito cafezinho aí para tentar explicar e tentar evitar que esse pedido de impeachment avance para uma zona vermelha, para uma zona alcançável de realização. Então, por enquanto, tem muito debate acontecendo para que as coisas, para que a direita tenha o seu direito de manifestar, mas que as coisas não aconteçam realmente. Fique só no campo da argumentação. Cadu, no mesmo assunto, mas de um outro lado, hoje o Brasil denunciou Israel na Corte Internacional de Haia pela ocupação do território palestino. Como é isso? Bom, Carlão, hoje teve essa audiência na Corte Internacional de Haia, né, e a delegação brasileira que participou dessa audiência, em sua fala, né, fez uma denúncia contra o Estado de Israel pela ocupação ilegal inaceitável, abre aspas, fecha aspas, tá, ao território palestino. Na verdade, é uma reação do governo frente às atitudes recentes do governo de Israel. Primeiro, Benjamin Netanyahu determinando que o governo tornasse Lula persona não grata, e depois o Ministério das Relações Exteriores chamou o embaixador do Brasil em Israel para dar aquela puxada de orelha, né, que a gente falou ontem. O embaixador foi lá, teve que levar uma aula, como disse a Karine. Então tudo aquilo, inclusive o que foi dito, segundo o próprio embaixador, disse que a puxada de orelha não foi em hebraico. Então, o governo se sentiu constrangido e houve uma ruptura diplomática desde ontem para cá. O clima está muito difícil. E qual foi a reação do governo brasileiro? Formalizar e levar à frente aquela denúncia de genocídio, a denúncia de invasão, de ocupação do terreno da área palestina no Tribunal de Haia, forçando as denúncias, as acusações feitas pela África do Sul. Então, continua o clima muito quente no campo diplomático, Carlão. Agora vamos acompanhar se isso possa refletir na questão comercial. O Israel e o Brasil têm uma relação comercial muito boa, muito forte, 2 bilhões negociados aí em 2023. O Brasil vende para o Israel soja, carne, insumos agrícolas e Israel vende para a gente armas e munições, vende produtos químicos, vende fertilizantes, vende tecnologia. Então, uma ruptura comercial por causa da diplomacia pode ser prejudicial principalmente para o Brasil, principalmente também para a agricultura brasileira, que precisa de fertilizantes, defensivos agrícolas para se tornar uma potência mundial da agricultura. Vamos continuar acompanhando, Karine. Obrigada, Cadu, pelas informações. O Brasil só tem a perder com essa situação, nesse firmar o pé, enfim, vamos lá que amanhã com certeza vai ter mais assunto sobre o eu sempre digo que eu sou otimista, né? Sim. Eu estou torcendo para que haja uma retratação. Estamos torcendo para essa retratação, sem dúvida. Cadu, obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Tchau, gente. Um abraço. Valeu. Tchau. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. É só aí, a polícia encontrou um centro de distribuição de drogas aqui em Manaus, Karine. Carlão, foram apreendidos cerca aí de 1,5 toneladas de drogas e 4 fuzis. O repórter André Meirelles acompanhou esse assunto, está ao vivo, traz mais detalhes aqui pra gente. Então, André, como é que foi isso, essa operação? Olha, as drogas, inclusive o armamento de guerra apreendidos, eles estão avaliados em 24 milhões de reais, né? Esse foi o prejuízo aí ao crime organizado. Boa noite mais uma vez, Karine e Carlão, e você que nos acompanha ao vivo. Olha só, conforme o delegado Rodrigo Torres, que é diretor do DENARC, que é o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, a equipe já estava monitorando esse galpão ali no conjunto Parque das Laranjeiras, no bairro Flores, aqui na zona centro-sul de Manaus, isso há cerca de 15 dias, né? E segundo o delegado Rodrigo Torres, tudo isso aí funcionava como um centro de distribuição de drogas. Vamos conferir. Há alguns dias já estávamos monitorando o local. Trata-se de um centro de distribuição de drogas realizado na região centro-sul de Manaus. No local, como já dito aqui, foi encontrado 1,5 toneladas de drogas, todo esse armamento pesado de guerra
né, tiramos de circulação todo esse material. As investigações vão continuar em cima para descobrirmos quem são as pessoas que iam receber essas drogas e também para descobrir aí outros locais de distribuição de drogas aqui no estado. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do delegado Rodrigo Torres, né, diretor daí do DENARC, né, ele estava falando aí sobre essa apreensão aí que deu um prejuízo, né, de mais de 24 milhões de reais ao crime organizado, né. Não houve prisões, mas as investigações devem continuar para averiguar quem seriam os donos dessas drogas, né, desses armamentos pesados, para que, né, e para onde iriam, né, normalmente toda essa droga, né. Então, fica aí as investigações da polícia, a gente segue acompanhando. Agora também a gente fala sobre outro assunto aqui nesse giro policial de 2 pessoas que foram presas ontem. Isso por tentativa de estelionato em uma agência bancária que fica no bairro Cidade Nova, aqui na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, essas 2 pessoas, né, essa dupla aí, ela usava documentos de um cliente do banco para tentar aplicar golpes. E a intenção deles, né, era nada mais, nada menos do que tentar fazer um empréstimo com esses documentos no valor de 40 mil reais. Olha aí, Karime, Carlão. E a investigação aponta que foi possível identificar que a dupla, na verdade, faz parte de um grupo criminoso, né? Eles, inclusive, se dedicam aí para cometer esse tipo de crime. Inclusive, a polícia investiga um terceiro envolvido, identificado, que já era o responsável por fazer a falsificação aí desses documentos, né? Essa dupla presa agora vai responder por tentativa de estelionatos e associação criminosa, vão ficar aí à disposição da Justiça, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. Boa noite. 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Agora nós vamos falar de um assunto que está inclusive na ordem do dia. É que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período, segundo um estudo feito pela Fiocruz em colaboração com pesquisadores de Harvard. Carlão, e o número dessa faixa etária aí foi maior do que observado na população em geral, em que a taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e de autolesões 21% neste mesmo período. Para falar mais sobre esse assunto, sobre essa pesquisa, vamos conversar com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. Muito boa noite, Gésen. Então, nós temos ideia aí dos motivos para esse quadro entre os jovens brasileiros? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. É mais um dado, né, que mostra as dificuldades que o Brasil tem em gerenciar uma série de problemas, né, incluindo os de saúde mental. Né? Nós não podemos esquecer que o Brasil saiu de uma crise econômica e política de 2015 e 2016, né? E emendou com uma pandemia. Então, esses fatores, né, somados a problemas estruturais, de desigualdades sociais, de acesso dos próprios jovens, né, aos serviços de saúde, ao tratamento oportuno, adequado, ajudam a entender esse triste cenário do Brasil, que não está muito diferente do observado na América Latina, né? Na América Latina, nós também tivemos um aumento nas últimas décadas nas taxas de suicídio, né? Na contramão, aliás, né, em comparação ao restante do planeta. Olha, Gésen, a falta de perspectiva para os jovens que não estudam e nem trabalham, né, que é bastante ampla, né, essa faixa aí, pode ser um dos motivos também para esse processo? Com certeza, Carlão. Boa noite. Boa noite. É uma hipótese muito plausível, né? Como eu disse agora há pouco, né? Nós tivemos uma sequência de crises, né, econômicas, pandêmicas, e isso certamente fragiliza a capacidade do Estado brasileiro de acolher esses jovens, de acolher essa juventude, seja no ensino, dentro da estrutura de ensino que é ofertada, né, na rede pública, na rede privada e principalmente no mercado de trabalho, né? Então, essa
dificuldade, né, essa falta de expectativa de muitos jovens, né, acaba gerando frustrações que em muitas das situações acabam resultando com o auto-extermínio desses jovens muito precocemente, né, Carlão? Ela. Exatamente. Gésen, a gente sabe que aqui o estado do Amazonas lidera o ranking nacional de suicídios entre indígenas. E nessa pesquisa, a gente viu também que aqui no Brasil o número de autolesão também é maior entre a população indígena. Existe algum fator específico que justifique essas taxas elevadas? Olha, Karine, como a gente estava explicando agora há pouco, né, para a população em geral, você tem um cenário social, político, econômico, de atenção a serviços de saúde relativamente ruim nos últimos anos no Brasil, né? E para populações indígenas, o peso dessas desigualdades, dessa ineficiência em termos de atenção à saúde desses jovens é muito maior, né? Então você acaba vendo essas taxas se manifestarem de forma até mais intensa neles, não apenas por esses motivos, mas também tem um outro fator que a gente não pode esquecer, é que a composição populacional, demográfica dos indígenas, ela é muito mais jovem do que a população brasileira. Então há uma concentração maior de indivíduos, por exemplo, de 10 a 25 anos entre os indígenas do que na população brasileira de uma forma geral. Então isso também ajuda a entender, não estou dizendo que isso é o único fator que explica, né, essa desproporção nas taxas de mortalidade por suicídio indígenas em comparação aos indígenas, né? Mas é algo que precisa ser considerado, cara. Entendi. Olha só, Gésen, o que pode ser feito de políticas públicas para reduzir esses elevados índices aí que são, né, realmente elevados, esses índices de suicídio entre os jovens, principalmente? Olha, Carlão, diferente de doenças infecciosas para o qual a medicina consegue de alguma maneira tratar essa doença com um medicamento que em questão de dias, semanas, no pior dos casos meses, você consegue reabilitar, você consegue recuperar esse indivíduo. Para os problemas que levam ao suicídio, que em geral são um problema de saúde mental, é muito mais complicado e demora mais você implementar medidas que possam impactar diretamente na redução das taxas de mortalidade por suicídio, né? E em situações como a nossa, do estado do Amazonas, onde nós sabemos, né, que as pessoas muitas vezes levam 3 até 6 meses esperando por uma consulta com um psiquiatra, né? Você tem uma capital como Manaus, por exemplo, com aproximadamente 2.200.000 habitantes e com apenas 4 centros de atenção psicossocial. Então, nesses cenários, em cenários como o nosso, essa situação, lamentavelmente, é ainda mais difícil de tentar encontrar uma solução a curto prazo. Então, nesse sentido, Carlão, acho que a gente precisa começar primeiro por uma reestruturação de toda a rede de atenção psicossocial em capitais, né, como Manaus, e nos municípios do interior, que estão ainda mais desassistidos, Carlão. Certo. E por isso que lá, né, na população indígena fica mais difícil ainda, não é, Jéssica? Nos assistência. Exato. Mais complicado. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente a respeito desse assunto tão importante. Eu que agradeço, Karine, Carlão e toda a audiência do programa. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece as palavras. Muito obrigada. Conversamos com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. 6h45. 18 horas. Olha, atenção, hein? Quem utiliza o cartão Passa Fácil no transporte coletivo agora pode contar com mais um canal para realizar suas recargas, que é o aplicativo Recarga Pay. Exato, Carlão. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E o repórter André Meirelles acompanha o assunto e traz os detalhes pra gente. De forma fácil e rápida, a novidade chega para facilitar a vida dos passageiros, que agora podem recarregar o Passa Fácil de qualquer lugar e em qualquer horário por meio do celular, assim evitando filas e ganhando tempo.
O Recarga Pay é gratuito e está disponível para Android e iOS. Para utilizar o serviço de recarga, basta fazer o cadastro e acessar o Recarga de Transporte na página inicial. Ali, o cliente seleciona o Passa Fácil e escolhe o valor que quer colocar. O valor da passagem é o mesmo da tarifa vigente, que é de R$ 4,50. E o pagamento pode ser com saldo da carteira digital ou via cartão de crédito, inclusive com a possibilidade de parcelar o pagamento em até 12 vezes, como explica o diretor do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins. A gente traz aí um aplicativo que não tem custo nenhum para fazer o download, está disponível em todas as plataformas, na Apple, na Google Play, né? E também não tem custo adicional no valor da tarifa. Além de não ter o custo adicional no valor da tarifa, ele também traz alguns benefícios, como a comodidade, né, de poder fazer a recarga do cartão de transporte. Em Manaus, para acompanhar o lançamento do serviço, o gerente de transporte de novos negócios do Recarga Pay, Rafael Lagos, fala sobre os benefícios da novidade. Muito fácil e vai melhorando o sistema de transporte, o sistema de pagamento, e a gente vai retirando o dinheiro do ônibus. É importante que a gente faça essa migração, porque quanto menos dinheiro no ônibus, a gente aumenta a segurança, porque todos os lugares onde foi sendo reduzido o uso da espécie no ônibus, também foi sendo diminuído o número de assaltos. Para adquirir o cartão Passa Fácil, modalidade comum, é necessário apenas agendar o serviço pelo app Cadê Meu Ônibus ou solicitar a emissão por meio do atendimento virtual da Sind no número 92-99194-9292. Para retirar em um dos terminais ou receber em casa, basta solicitar o serviço de delivery e pagar a taxa de entrega. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h48. Atenção, hein? Olha só, depois de problemas para pagar o IPTU no Pix, a Prefeitura de Manaus avisa que o imposto deve ser pago apenas por código de barras, hein? Atenção, código de barras. O problema foi identificado em lotes pontuais, mas para evitar aí transtornos, todos os QR Codes gerados e impressos nos carnês foram cancelados. Atenção. Exato, muita atenção, viu, gente? Então, para pagar o IPTU só pelo código de barras. Para tirar qualquer dúvida, o contribuinte pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças pelo número 156, tá? Que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Agora 6h49, boa noite. Mix. Vamos falar sobre os bastidores da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, então, aos 78 anos, o ex-deputado Belarmino Lins vai tentar ser eleito prefeito do município de Fonte Boa. Sensacional! Conta mais. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Belarmino Lins, que hoje está na Suframa, ele é superintendente de operações da Suframa, mas é o Belão que a gente conhece muito da Assembleia Legislativa, foi presidente da Assembleia, pela Assembleia tem rastros dele, né? Tem auditório, Belarmino Lins e tudo mais, porque foi da época em que ele foi presidente, construiu isso, levou a Assembleia do Centro para o atual momento que está, né, na Mário Ipiranga. E, enfim, a gente conhece. Belão, pra mim, é a pessoa que fala Grande Manaus sempre quando ele ia discursar. E ele usava umas blusas estilosíssimas, que era assim, de praia, sabe? Muito vez legal. ou outra. Sendo que não podia na Assembleia, mas na pandemia ele usava. E ele chegava de casa dessa forma. Mas, enfim, esse é Belarmino Lins, que deixou o filho na Assembleia, que é o Dr. Jorge Lins, deputado estadual. E agora ele volta pra Fonte Boa pra tentar a vaga aí de prefeito. Ele continua na Suframa, tá? Mas ele tem data para sair do cargo da Suframa, que é justamente que tem que você ali que sair dos cargos públicos, enfim, para que você possa disputar uma eleição. Se ele for, como ele falou, ele disse que vai no limiar do prazo. O último dia que ele pode sair é dia 6 de junho. Então, mais ou menos ali para junho, a gente deve ter o Belão fora da Suframa. Karime, Carlão.
Cíntia, o Belão lá em Fonte Boa e o Sabá Reis, né, que é secretário de limpeza pública, ele estava querendo ser prefeito de Presidente Figueiredo. Como é que está essa situação? Ele continua ou não? Ele fez o caminho contrário. O Sabá quer sair de disputar a prefeitura de Presidente Figueiredo, que aliás, ele estava investindo pesado lá, Olha aí. Tinha uma agenda lá, estava frequentando o município e tudo mais. Mas teve uma reunião com o prefeito de Manaus, o vice-prefeito, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, vice-prefeito Marcos Jota, o secretário de obras, Renato Júnior, e no fim dessa reunião entendeu-se que Sabá não vai ser candidato de Presidente Figueiredo, ele vai continuar na pasta de limpeza, né, Secretaria de Limpeza, porque de acordo com o que foi dito, é que Sabá é imprescindível na Secretaria de Limpeza Pública do município de Manaus. É isso. Arrasou. Nesse caso é isso. Cíntia, é o seguinte, a eleições de 2024 é para os fracos. A gente já está em 2026, não é não? Sim. A gente já está lá. Em 23 a gente estava em 24, né? Exato, a gente já está, isso é para fraco. A gente já está em 2026. É o seguinte, o ex-deputado federal Marcelo Ramos, que não conseguiu se reeleger e tudo mais, disse, né, ficou muito triste, muito chateado por isso, ficou #muito chateado. Bom, ele disse nas redes sociais dele que em 2026 o candidato dele para o governo do Amazonas é o senador Omar Aziz. E aí, já tem pré-candidatura aí? Sabe o que acontece? Ele abriu aquelas famigeradas caixinhas do Instagram. Aí veio pergunta. E ele é de responder. Ele tem respondido. Ele habla mesmo. Ele habla mesmo, ele rende muita pauta. E aí perguntaram em quem que ele votaria pro Senado em 2026. Ele falou, o Senado tá muito longe, 2026 ainda não tá batendo na porta, ainda falta muito, mas eu já tenho o candidato a governador, que é Omar Aziz. E aí ele trouxe essa informação pra gente. Do nada, e a gente sabe se Omar... Ele é próximo de Omar, então ele deve saber muito pra ele estar trazendo. Ele deve saber, ter informações, né, mais privilegiadas para jogar essa informação. Ele tem informação e voto. Olha aí. Tá ótimo, então. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. É isso aí? Cíntia, tem mais? Olha, conta. Tem um vereador que falou que o vereador trabalha 24 horas por dia. Menina, eu vi isso. E aí esse assunto rodou hoje. Eu vi. Como ele é que é? Dorme, isso? O Cid já tá até rindo aqui. O que é isso? O que aconteceu ali? Vereador Gilmar Nascimento. Ele é uma figura que tem tempo ali na Câmara Municipal de Manaus. Nessa legislatura ele entrou porque alguém saiu. Ele foi como suplente. Mas ele falou isso e viralizou na internet, no Twitter em especial, porque ele falou que o vereador trabalha 24 horas por dia, sendo que vereadores têm que ir para a sessão para garantir o salário. Então são 3 vezes na semana, que começa ali umas 9 horas, 9h30, depende de quando o pessoal chega. E se vai, né? Sim, e se você faltar, justifica, tá tudo certo. Não precisa nem levar atestado, fica tudo bem. É só dizer, exatamente. Tava resolvendo problemas. Mas a gente trabalha 24 horas por dia, porque você olha um buraco, você tem que fazer alguma coisa, não sei. E aí a gente não ninguém sabe dorme, né? Aí eu tô com pena, eu não sei. Devia pedir um aumento. Olha aí. Não dá ideia, Carlão. Não dá ideia. Obrigada, Cíntia Blink. Valeu, Cíntia. Mix. Olha, falando agora de economia, é que o caminhão do projeto Serasa na estrada começou a oferecer a partir de hoje, atenção, serviços gratuitos como negociação de dívidas em Manaus. É o caminhão na estrada. Olha aí, Carlão, e nesse primeiro dia o atendimento foi na Praça da Matriz, no centro da cidade. Segue lá no centro até sábado agora, tá? No caminhão podem ser feitas negociações de dívidas, consulta de pontuação de crédito, solicitação de empréstimos e de cartão de crédito. Depois de percorrer 19 cidades brasileiras, o caminhão vai fazer a última parada na capital do Amazonas. Desde agosto de 2023, a caravana leva serviços gratuitos para melhoria da saúde financeira da população. É isso aí. Vale lembrar, tá, gente, que Manaus concentra grande parte das pessoas inadimplentes do estado do Amazonas. O total de 1.080.000 pessoas estão nessa situação. As dívidas somam mais de 5,6 bilhões de reais. Em média, cada devedor tem R$ 5.228 em débitos vencidos. Mix. 18 horas. Esporte. Então, 6h55. Giro esportivo, Cid Soares na área. Começou a Copa do Brasil. Amanhã o Manauara enfrenta aí o Retrô, né? E o Amazonas pega o Independente lá no Amapá.
Tá coberto de razão você. É isso aí, Cid Soares. Obrigado, agora. Eu ainda não tinha te chamado, você. Pô, cara, foi mal. Eu sou antecipadíssimo. Exatamente. Bom, então, deixa eu começar por hoje, né, Carlão? Você falou de amanhã, mas deixa eu começar o que está acontecendo hoje. Porto Velho venceu o Remo, agora há pouco, né, por 1-0 no Aloysio Ferreira lá em Porto Velho, jogando agora com o Nova Venécia, né, o Botafogo. Jogando agora, né, o Venécia com o Botafogo lá em São Paulo, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no Espírito Santo. E amanhã, aí sim, às 16h30, no estádio Carlos Zammit, nós teremos o primeiro encontro na história que o Manauara e o Retrô vão se enfrentar. E na Copa do Brasil, essa é a terceira vez que a equipe azulina participa. Em 2021, acabou sendo eliminada aí na segunda fase pelo Corinthians, em uma disputa de pênaltis, e no ano passado, para o Tombense. O Robô precisa vencer para avançar e a equipe pernambucana tem a vantagem do empate. E o Amazonas vai enfrentar o Independente do Macapá fora de casa amanhã às 19h30 no estádio Zerão, lá em Macapá, no Amapá. E olha, Carlão e Karime, em menos de 24 horas aí, a semifinal do Campeonato Amazonense entre Amazonas e Nacional voltou a ser assunto, só que na esfera jurídica. Eu comentei isso ontem. Né? O Nacional Futebol Clube acionou a Justiça Desportiva para pedir a suspensão da partida que culminou na classificação do Amazonas na final do primeiro turno do Barezão. E no documento protocolado, o clube pede ainda punição máxima ao árbitro Edmar Campos da Encarnação devido ao pênalti inexistente que foi marcado. O Tribunal de Justiça Desportivo do Amazonas, através do presidente Hugo Ribeiro, respondeu prontamente, mas ele indeferiu a liminar do Nacional. Enquanto a punição máxima do árbitro citado, a FAF o suspendeu. Não há informação do período de suspensão. E apesar disso, Edmar Campos, da Encarnação, estará em campo amanhã como analista de arbitragem da Copa do Brasil no jogo do Manauara. A escala, que é via CBF, foi feita antes da punição local do árbitro. E o Unidos da Alvorada contratou o técnico Aderbal Lana, né, que estava sem cargo aí, o Aderbal, né, do Manaus. Exatamente. Mas para a disputa do segundo turno, né, do campeonato amazonense desse ano. O treinador chega para substituir Rossini, que pediu demissão na última semana. Aos 77 anos, Lana é o treinador mais velho em atividade aqui no Brasil. Ele soma 10 títulos do campeonato amazonense. O contrato com a Alvorada foi assinado hoje. Portanto, parabéns ao Aderbal Lana e que seja realmente de sucesso nessa muito legal. Nova casa. Exatamente. É isso. E hoje o Brasil, encerrou a fase de grupos aí na Copa do Mundo de Futebol de Areia, uma vitória por 4-3 sobre o México. Sob o México, né? Desculpe. Após sair atrás no placar em duelo com viradas e empate no tempo regulamentar. A seleção cravou a vitória no último segundo da prorrogação. Edson Huck marcou 2 vezes, Alisson e Mauricinho marcaram os gols da equipe verde e amarela. Com o resultado, o time garante a primeira colocação no grupo D e avança para encarar o Japão nas quartas de final. Meninos, era isso que nós tínhamos para hoje. Vamos torcer aí para eles, né? Claro, já que futebol não rola, né? Exatamente. Valeu, Obrigada, valeu, Cacá, valeu, Carlão. Mix. Olha só, conferindo rapidinho o trânsito, as principais vias na nossa capital, Karime Leão. Trânsito. Vamos lá, e as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade mostram o trânsito fluindo bem na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará. Já na Avenida Altaz Mirim, com Grande Família, o Complexo Viário de Flores, também o trânsito moderado. E na Avenida Constantino Neri, com Pedro Teixeira, trânsito fluindo sem retenções. Mix. Agora 6h59. Seguimos direto para o editorial, 18 horas. Editorial 18 horas. Amazonas, o governo do Amazonas anunciou ontem mais um acordo para pagar as faturas atrasadas das empresas médicas. O anúncio comprova mais uma vez que há muitas faturas atrasadas e que a crise na saúde é causada principalmente pelo calote do governo. E mais, comprova a própria crise na saúde que tanto o governo tenta esconder. Não precisa ir longe, basta verificar o sofrimento dos pacientes para conseguir tratamento especializado nos hospitais. Basta ver que as pessoas têm procurado a justiça para garantir cirurgias e salvar a própria vida. O novo acordo para pagar as faturas atrasadas e salários de profissionais de saúde permanece ao longo dos próximos meses. Primeiro teve denúncia de não cumprimento. O tempo dirá se o governo vai cumprir o acordo de pagamento.
E mais do que isso, se vai conseguir realmente melhorar um pouco que seja o atendimento à população. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.